Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, meus irmãos, chegado o momento da nossa palestra de hoje. Os nossos palestrantes de hoje é a Vanessa Laucas e o seu filho Saulo. Vanessa é espírita e mãe de 10 filhos. Trabalhadora do Grupo Espírita Caminho da Esperança, dirigida por que é o Grupo Caminho da Esperança, dirigido pela nossa irmã também, Ana Guimarães, que é palestrante nossa aqui, que fica no Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro. Então, a nossa irmã Vanessa e o nosso irmão Saulo, muito obrigado por termos aceitado palestrar hoje aqui para nós. O motivo da palestra será uma homenagem ao Dia das Mães. Vanessa, por favor, fique à vontade, você e seu filho Saulo. Meus queridos irmãos, amigos, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. A nossa deveria ser uma homenagem diária às nossas mães. A mãe é esse ser especial que veio à Terra imbuído de um papel missionário, a fim de oferecer, através do seu corpo, a oportunidade do renascimento de espíritos que aguardam no mundo espiritual o momento propício para o seu processo evolutivo na Terra. A Terra é o local onde fazemos as nossas experiências de crescimento moral e espiritual. E levamos para o mundo espiritual, nossa verdadeira casa, toda essa bagagem acumulada aqui, quiçá seja uma bagagem positiva, de bons méritos, como nos disse Paulo agora há pouco. Então, para homenagear as mães, nós vamos convidar o Saulo. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice vivere lontano per te. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai come tu, non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non so sono più. Mamma, la canzone mia più bella sei tu la vita, qui per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la nina nana d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai come tu, non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore
che ti sospira il mio cuore, forse non sono più. Ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non sono più. Ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mai più. A todas as mães, mãe é uma pérola na vida de nós, os filhos. Cada um de nós agora vai pensar na sua mãe como seu filho. Analisar esse momento em que fomos carregados nos braços por essa mulher jovem, possivelmente, e que ofereceu seus préstimos para nos receber. Se ela não tiver feito nada mais do que isso, nada mais, senão o ventre, ela já é bendita entre as mulheres para nós. Porque estamos aqui na nossa escola evolutiva com a finalidade de reconhecermos ainda a pequenez, a fim de caminharmos a passos serenos, passos seguros, não com pressa, não apressado, mas tranquilos, porque cada passo dado de aprendizado, para nós, é acúmulo de experiências. E mais do que isso, nesse processo novo, nós vamos nos fortalecendo, como diz Allan Kardec, fazendo a ginástica moral para o nosso engrandecimento espiritual. Usamos a palavra de uma maneira talvez que não seja a mais adequada, engrandecimento. Porque nós aqui, engrandecer significa distinguir-se dos outros. O engrandecimento espiritual é diferente, como a matemática de Deus é estranha. Quem dá 1 ganha 4, quem dá 4 ganha 16. A matemática de Deus é diferente da nossa. Esse engrandecimento também é, porque quanto mais se engrandece o espírito, mais ele se anula em favor do próximo. Menor ele se sente. Talvez por isso Chico Xavier dizia que ele era uma pulga, ele era um pequeno grão em uma praia muito grande. Então esse engrandecimento espiritual para nós significa nós aprendermos para distribuirmos o aprendizado, que é a grande lei espiritual. O melhor serve ao menor. O que sabe mais auxilia o que sabe menos, para que todos sigam essa grande caminhada. E quando nós pensamos em caminhada,
vamos nos lembrando de há 2000 anos, quando nós ouvimos a prece de Maria, a prece de Jesus, nos oferecendo um caminho para as nossas orações. Parta daí na sua oração do Pai Nosso. Siga por essa parte que você vai ver alargarem-se os seus horizontes. Então Maria estava muito jovem e a gente se imagina a Maria, muito jovem, recebendo a visita do anjo Gabriel. E ele fala: salve, agraciada, o Senhor está convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ela era bendita porque ia receber o Senhor, o amado, o chamado Deus desconhecido, aquele que estava nos altares, mas que não se apresentava para ninguém, porque ninguém sabia exatamente quem ele era, mas tinha a franca intuição que a sua presença chegaria. Porque os profetas já falavam isso, olhavam para os céus e tinham aquela sensação de que algo misterioso e especial estava a caminho. Como nós, intuitivamente, também temos esta sensação de algo especial, principalmente quando as nossas são boas atitudes. Eu me recordo de muito criança, a minha mãe me pedia alguma coisa e em um momento especial eu fazia com muito gosto, que normalmente a criança dá uma torcida de nariz. E eu fazia, quando eu terminava de fazer, eu começava a cantar e ela dizia assim: o que foi, minha filha? Viu passarinho verde? É um termo que a gente usa em Belo Horizonte. E eu falava assim: não sei por que eu estou feliz, minha filha. E eu bem pequena: é o dever cumprido. Essa é a nossa grande felicidade. Então estava ali Maria, recebendo a visita do anjo Gabriel. E ela, diz o Evangelho de Lucas, que são palavras lindas, ela não entendia exatamente o que era que ele queria dizer, mas guardava todas essas coisas no coração. Então a gente fica pensando o que significa guardar no nosso coração. É nós não sabemos muito bem o sentido de tudo que não sabemos. Principalmente quando confundimos saber com cultura. A cultura é uma ilustração para se adquirir o saber. Então tem pessoas que culturalmente são muito simples, são limitadas, mas que abre a elas a sabedoria, o entendimento daquilo que deve ser feito. E Maria tinha esse entendimento, porque guardava as coisas no coração. E o tempo foi passando. E ela se viu grávida. E vamos imaginando a alegria de uma mulher gestante. Pessoalmente, foram os momentos mais felizes da minha vida. E lamentei, porque não pude mais ter filhos. Porque foi uma alegria tão grande, cada gestação, cada ida. Acho que é por isso que eu gosto tanto de hospital, porque a minha lembrança é sempre de oferecer ao mundo mais um espírito,
Porque os nossos filhos não são bibelô. Os nossos filhos não são anjinhos. São espíritos em processo de crescimento. E essa deve ser sempre a forma de olharmos. Para não confundirmos esta delicadeza aparente que o corpo oferece a eles, que o cérebro ainda não está completamente organizado no processo evolutivo. Então oferece a eles esse encantamento que vai fazer com que os pais, a mãe, coloque-os junto ao peito, abrace-os, sem saber muitas vezes que está abraçando o seu inimigo do passado, sem ter noção de que aquele era o conivente com as suas falhas. E os dois agora estão juntos para refazerem um passado muitas vezes difícil. Então a gestação é um momento muito especial. E Maria estava ali, até que seu filhinho nasceu. E vamos observar que quando os pastores chegaram e falaram para aquele casal com aquela criança, que não tinha nenhum brilho aparente, e nós queremos os quartos nos nossos filhos, os mais lindos. Às vezes nos endividamos, trazemos todas as nossas projeções para a vida material. Esquecemos de buscar os livros que nos ensinam como educar um filho. Então a gente vai observando como que a família de Jesus estava diferente, tentando nos mostrar isso. E aí aqueles pastores vão dizendo que um anjo apareceu para eles e disse: vão, busquem, que vocês vão encontrar. E aqueles homens simples foram lá e encontraram Jesus. E diz o Evangelho, e Maria guardava todas essas coisas no coração, porque ela se perguntava por quê a importância desses homens chegarem aqui, num lugar tão pobre, este bebê envolvido em panos, aconchegado e acalorado apenas pelos animais que ali estavam, numa noite fria. E depois ele vai ser batizado. Batizado no sentido de ser levado ao templo, porque fazia parte das regras de que ao oitavo dia, o varão, o primeiro varão, era entregue ao templo. E aí Maria chega com Jesus no templo. Saulo. Panis angelicus, fit
et huminis. Pauper, pauper, servus et huminis. Panis angelicos, nis panis hominum, as panis celicus figuris terminum, mores mirabilis, conducans Dominum, pauper, pauper, servus et huminis. Pauper, pauper, servus, servus et Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Quando Maria estava na porta do templo, na escadaria, ali tinha um homem bom, já um velhotinho. E quando ele percebeu a chegada do casal com a criança, ele foi imediatamente pegar a criança e disse: agora despede o servo em paz. E levantou o bebê. É aquele que vai trazer a queda e a elevação de muitos. E Maria, ouvindo aquelas palavras, com todos esses mistérios, guardou-as no coração. Então vamos observando a educação dos sentimentos. Como é importante. Gostaria de tomar um pouquinho de água. Entendermos o verdadeiro valor dos nossos sentimentos. Somos ainda muito instinto. O instinto de conservação, o instinto de proteção, proteger-se a si mesmo. E ainda não conseguimos nos abrir, porque estamos presos às sensações que o organismo nos oferece, que faz parte do nosso projeto, mas que não para por aí. E Maria vai nos mostrando a educação através da submissão, da aceitação em relação às situações da vida. Ela possivelmente devia estar pensando: o que será
que vai acontecer. E o que nós deveríamos fazer quando olhamos as nossas crianças? Quem será este espírito futuramente? Qual é a contribuição que ele vai trazer para a vida? Qual é a herança que ele vai deixar? Qual é o trabalho que ele deve desempenhar e que nós temos que oferecer o suporte para o seu crescimento? Nós devíamos pensar isso. Principalmente aqueles que estão mais de perto com os filhos, que são as mães. A mãe não é só a que gera. A mãe é a que cuida, é a que zela, é a que ajuda a crescer, é a que ensina, é a que troca as suas experiências. Somos todos viajantes no mesmo trem, o trem da vida. Uns entram, outros saem. E a viagem continua. Então somos companheiros de viagem, como diz o Dr. Roberto Chiniachik. Companheiros de viagem. Então Maria ouvia todas aquelas coisas e se quedava ciente de que algo estava para acontecer. Como de fato, algo está sempre para acontecer conosco. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai, toma cuidado, observe, raciocine, vigiai. Pense antes dos acontecimentos, analise as situações que estão em volta, porque nós temos que ter recursos para esse nosso caminhar. E aí, quando estamos em vigilância, oramos, entregamo-nos a Deus, entregamo-nos a Jesus. E podemos fazer a prece que Ele nos ensinou, que é uma prece também cantada.
those debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our thine is the kingdom and the power and the glory Como as músicas são lindas. Essa é o Pai Nosso cantado. Quem sabe inglês deve ter percebido. Eu não sei nada, tive que olhar a tradução. Mas nós vemos o papel das mães. Vamos pensar na nossa mãe agora. Onde ela esteja, se aqui na terra, se no mundo espiritual. Tudo que ela nos deu, todos os momentos de renúncia, de sacrifício. Porque nós gostamos muito de analisar o sacrifício que nós fizemos. E os pais se arvoram a dizer, eu fiz isso por você, eu fiz aquilo por você. Esquecemos que alguém fez por nós também. Então, na hora de pesar os nossos feitos e os nossos recebimentos, nós devemos observar que ganhamos mais do que fazemos. Aquele telefonema que nós damos, e não importa a idade. Mãe, socorro, mãe, preciso de você. Mãe, fala comigo. Ou aquele sonho, aquele encontro do mundo espiritual, quando nós voltamos ao corpo físico e temos a nítida certeza que estivemos com nossa mãe, já no mundo espiritual. Podemos até detalhar minúcias desse encontro, que são encontros verdadeiros. Então, o nosso preito de gratidão às mães, que assim como Maria, que foi chamada a Santíssima por um homem sofredor, que lá em Éfeso foi buscar a mãe de Jesus, quando estava morando com João. E ele disse, aqui é a casa da Mãe Santíssima. E ficou Maria Santíssima. E é um nome que é venerado, porque é o nosso maior exemplo de mãe. Que sejamos aqueles filhos que possam trazer um pensamento bom para nossas mães. Oferecer a elas, através do carinho filial, alguma coisa que nunca será a recompensa fiel de tudo que nos foi feito, mas que possamos oferecer o nosso coração, mesmo sofrido, mesmo trôpego, mesmo com as lágrimas nos olhos, de agradecimento por estarmos aqui. Saulo termina cantando a última música.
que o Senhor Jesus, que Maria Santíssima, que Deus acima de tudo e de todos, nos guardem hoje e sempre. Que assim seja. Vanessa. Eu vou pedir a Solange que entregue para você uma pequena lembrança do lar de Frei Luiz, representando o Dia das Mães. Você representa todas as mães que todas que se encontram aqui no salão ou nos assistem ou que nos assistem virtualmente, que todas se sintam representadas nesse momento pela Vanessa. Muito obrigado. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.